Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje estamos aqui mais uma vez para gravar a aula, lição 7, onde nós iremos falar sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Primeiramente, queremos agradecer a vocês que estão inscritos no canal. A vocês que ainda não estão inscritos, se inscreve em nome de Jesus. Não deixe de ouvir a palavra, não deixe de praticar a palavra e não deixe de deixar a palavra cravada no coração de vocês, para que vocês não venham pecar contra Deus. Amém? Eu te convido a você abrir a sua Bíblia neste momento, onde nós estaremos compartilhando o texto de Efésios, no seu capítulo 2, no seu versículo 14 e 19. E para começar, o objetivo da aula é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos, Cristo criou a igreja. Amém? Então você que está em casa, você que ligou aí o seu canal no YouTube agora, hoje nós estaremos estudando a lição 7, onde diz: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto bíblico base é Efésios capítulo 2, versículo 14 e 19, que estaremos lendo agora. Amém, pastor Tiago? Amém. A paz do Senhor também para todos que nos ouvem. Nós estaremos lendo o texto base, que está em Efésios 2, do 14 ao 19, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dois povos, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Para você que assistiu a aula passada, nós falamos a respeito da circuncisão e a respeito da incircuncisão. Era o modo que fazia com que os gentios não estivessem na aliança, não estivessem no propósito e não estivessem incluídos na descendência de Abraão. E hoje nós vamos ver que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então, hoje nós vamos ver que Cristo desfez a inimizade entre o povo que era circuncidado e o povo, pastor Tiago, que também não era incircuncidado. Então, Cristo desfez a inimizade daquele povo que foi gerado para ele, e Cristo desfez a inimizade desse povo que foi gerado para ele contra aquele povo que era considerado estrangeiros, aquele povo que era considerado incircunciso. E a revista diz assim, o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo
judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar a essa barreira. Então, pastor Tiago, o povo judeu, ele era tão fanático que a Bíblia diz que no templo de Jerusalém, quem era estrangeiro, o povo gentil, ele não podia adentrar ao templo. Existia uma separação entre eles. Então, eles não poderiam se achegar ao templo. Eles não poderiam levar as suas orações. Eles não poderiam levar as suas meditações. Eles não poderiam levar as suas petições. Porque o povo judeu, eles eram tão fanáticos que eles tinham essa certa inimizade ao ponto de não deixar adentrar os gentios ao templo. E hoje nós vemos que através do sacrifício vicário, que é o objetivo da aula de hoje, nós vemos que todos nós temos acesso ao templo. E nós estudamos na aula passada que hoje, através do sacrifício da graça, pastor Tiago, nós somos descendentes também de Abraão. Porque Deus, ele morreu, Deus Filho, ele morreu na cruz por nós e trouxe essa graça, e essa graça fez com que nós se achegássemos ao templo, coisa que não acontecia no Antigo Testamento. E aí a revista ela vem dar exemplo de Paulo, que quando Paulo adentrou dentro do templo com alguns homens, a Bíblia diz em Atos 21, quem quiser acompanhar em casa, Atos 21, que Paulo entra no templo e no 7º dia Paulo é arrastado do templo. Naquele momento existia uma grande confusão, a qual levaram Paulo para a fortaleza. Açoitaram Paulo porque existia essa grande inimizade, entendeu? E Paulo foi acusado de levar um forasteiro para dentro do templo. Então eles açoitaram Paulo, eles bateram e levaram Paulo para a fortaleza para ser julgado. Aí a Bíblia diz, pastor Tiago, que Paulo agora pede a palavra. E a palavra é concedida a ele. E quando a palavra é concedida a ele, a Bíblia diz que ele fala em grego com os judeus. A Bíblia diz que ele declara ser um judeu, declara ter vindo de Tarso e declara ser um cidadão aonde poderia ter acesso ao templo. Continuando na revista, ela diz assim, o apóstolo Paulo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Quando ele fala assim, essa barreira era tanto literal como espiritual. Quando ele fala tanto literal, porque os gentios, eles não poderiam adentrar ao templo. Quando ele fala espiritual, porque nós não tínhamos o acesso de orar e Deus ouvir as nossas orações. Essa barreira ela era tanto com Deus quanto com os homens, né? Então quando Cristo morre na cruz do Calvário, né, que é o sacrifício vicário, como está sendo falado, ele quebra essas duas barreiras, tanto a barreira, como está dizendo aqui, literal, quanto a espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar, né? E você que nos assiste, talvez alguém te convida para vir ao templo, e muitas das vezes eu escuto muitas pessoas dizerem que eu não sou digno, né, de ir a tal lugar. Você é digno, sim, de entrar dentro do templo, porque o sacrifício da graça já foi feito, e hoje você pode adentrar. E a Bíblia diz
venha como estás, porque é aqui que o Espírito Santo irá trabalhar na sua vida. Amém? Abra comigo aí o texto de Hebreus. Pastor Tiago, quer falar? Pode falar. Nós estamos numa aula, num bate-papo, e os irmãos em casa, fiquem também à vontade. Amém? Amém. E o que a gente está lendo aqui, eu li interessante na revista, é que fala a respeito desse muro, né? Dessa barreira, e aqui cita até sobre sobre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, esse muro, que eles são parentes e eles não conseguem ter contato um com o outro por causa desse muro que impede eles de ter contato. Então era mais ou menos assim. É como se antes de Cristo, esse contato ele trazia angústia, trazia aflição. Então Cristo, com a morte dele, ele acabou com isso. Ele deu esse acesso que a gente não tinha. E o senhor falando aí da Coreia do Sul, Coreia do Norte, isso acontece nos dias de hoje. Isso acontece. Essas pessoas, elas não têm acesso ao outro lado. Elas não conseguem falar com os parentes do outro lado. Elas não conseguem abraçar aquelas pessoas do outro lado porque existe essa barreira. E a revista ela vem dizer que na antiga aliança, Deus, o Filho, ele quebrou essa barreira, tanto literal, que era o muro que o separava o pátio do templo, e quebrou essa barreira espiritual. Que barreira espiritual é essa? O pecado que nos separa de Cristo. Amém? Como se fosse uma proibição, né? Esse muro, né? Então é interessante, missionário, que até na nossa casa, quando a gente tem uma casa, a gente constrói um muro, e quando a gente constrói um muro, a pessoa sabe que daquele muro para lá, ela não pode passar, a não ser que ela tiver a liberdade ou tiver o acesso dado pelo proprietário da casa. E foi isso que Cristo fez. Ele deu esse acesso, ele na verdade é o proprietário da casa, deu esse acesso para que todos nós possamos adentrar. O dono, né, ele deu esse acesso para nós. Muito interessante. Abra aí conosco na sua casa, Hebreus, no seu capítulo 10, e nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 16 ao 19, diz assim: Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, tenham ousadia, tenham realmente ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. As leis dos sacrifícios de sangue, pastor Tiago, elas não existem mais. Como o senhor acabou de ler, porei a lei no teu coração, no teu entendimento. E hoje o sacrifício é você. O sacrifício somos nós. Hoje eu não preciso pegar um cordeiro, hoje eu não preciso pegar uma ovelha, hoje eu não preciso levar ela para um monte e oferecer em sacrifício a Deus. O sacrifício que eu tenho que oferecer a Deus é a minha vida, é a minha mudança de vida, é a mudança do meu pensar, é a mudança do meu falar. É isso que a revista ela vem dizer. Deus, ele não veio para abolir a lei, mas quando fala das leis do sacrifício, a graça, ela sobrepõe essa lei. Amém, pastor Tiago? Amém. Continuando na revista, a revista diz assim, o ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Você que está em casa, abra comigo Hebreus, no seu capítulo 7,
no seu versículo 27. Diz assim: que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelo do povo, porque isto fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. É interessante, pastor Tiago, se nós olharmos, e você que está em casa, se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que uma vez ao ano, né, no tabernáculo, o sumo sacerdote, ele adentrava e ele fazia a expiação para os seus pecados e os pecados do povo. E o texto que o senhor acabou de ler diz que Jesus, ele fez a expiação do pecado de todos e uma vez só. E esse sacrifício dele dura para a eternidade. Para a eternidade. Não é como o que o sacerdote fazia. Todos os anos eles tinham que voltar. Todos os anos. E Jesus não, ele fez e ele ofereceu a si mesmo. E o sacrifício dele alcançou não só o povo de Israel, mas como gentios, né? Toda a humanidade. Toda a humanidade. Então, hoje, eu não tenho que esperar todos os anos para poder oferecer ofertas de sacrifício. Hoje, o sacrifício sou eu. É viver a minha santidade todos os dias. É viver os preceitos de Deus todos os dias. É viver os mandamentos todos os dias. Porque Cristo, ele já se fez o verdadeiro holocausto por nós. Amém? Então, agora a revista ela vai falar sobre a paz. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Nós costumamos dizer Shalom, o Senhor é a minha paz. E a revista diz assim, ó, a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e provendo assim a paz. Abra comigo o texto de Gálatas, no seu capítulo 5 e no seu versículo 22. Amém, pastor Tiago? Gálatas, no seu versículo 5, no seu capítulo 5, versículo 22, e em seguida nós iremos ler Colossenses, no seu capítulo 1, no seu versículo 20 e 21. Então, primeiro Gálatas. Amém. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Agora vamos ler o texto de Gálatas, no seu capítulo 1, no seu versículo 20 e 21. Amém? Diz assim: e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, noutro tempo, eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. A revista diz assim, ó, Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda,
pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Eu achei, pastor Tiago, muito interessante quando o autor disse, Cristo não é apenas o autor. Ele é a nossa paz, né? Ele é a nossa paz. Cristo não só escreveu, né? Quando se fala em autor, se fala em escritor, alguém que escreve algo. Mas ele diz que Cristo é além do autor. Ele é a paz. E interessante que por diversas vezes que Jesus ele teve com seus discípulos, principalmente depois da ressurreição dele, a primeira coisa que ele fazia, a paz seja convosco. Ele fala, eu vos dou minha paz, eu vos deixo a minha paz. Então, a coisa que mais Cristo gostava de dizer, ou uma das coisas que ele mais gostava de dizer para os seus discípulos, para aqueles que o seguiam, é a paz seja convosco. Interessante é que tem um texto que ele fala que essa paz que ele dá para a gente, ou que ele é, na realidade, essa paz que ele é, o mundo não pode receber. E é esse texto que o senhor vai ler agora. Ele se encontra em João, capítulo 14, no seu versículo 23 até o 27. Interessante, irmãos, que quando nós falamos que Cristo é a paz, se você verdadeiramente estiver ligada espiritualmente nessas palavras, você consegue, pastor Tiago, sentir essa paz. Eu estou aqui ministrando a aula para vocês, né, nesse meio de pandemia, nesse meio de ansiedade, nesse meio de loucura, mas quando eu estou aqui falando de Cristo, eu consigo sentir a paz que Ele nos proporciona. Interessante, missionária, que como você citou, em meio a essa pandemia, que o mundo, o nosso país está um caos, né, um estado caótico, a gente que crê em Cristo, a gente tem, mesmo nesse mundo caótico, a gente tem essa paz. Sim. Que o mundo não pode receber. E talvez as pessoas falam, mas como vocês podem ter paz nesse momento? Justamente pelo que a gente vai ler agora. A paz que o mundo não pode receber, que a gente só tem em Cristo. João 14, 23 até o 27. Diz assim, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O senhor pode repetir para mim só o 23, pastor Tiago? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Se alguém me ama... Se alguém me ama, disse Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se eu amo Jesus, se eu amo Cristo, em meio à minha ansiedade, em meio à minha tribulação, em meio à minha depressão, em meio às minhas vontades, eu guardarei as palavras do Senhor, pastor Tiago. E as palavras do Senhor são palavras de paz. Eis que vos dou a paz. Eis que vos deixo a minha paz.
não a dou como o mundo a dá. Será que você pode entender isso? Será que você pode entender que neste momento difícil, a paz de Cristo, ela está dentro de você? Será que você pode entender, se você ama Cristo, a palavra dele tem que permanecer dentro de você? Não tem pandemia, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem doença, não tem nada que faz você tirar essa paz. Você tem que guardar a palavra de Cristo no seu coração. Missionária, pastor Tiago, é difícil. Mas além dele ser o autor dessa paz, ele é a paz. E quando eu sigo essa paz, ela permanece dentro de mim, pastor Tiago. O mundo pode desabar na minha cabeça, pastor Tiago. O mundo pode desabar na sua cabeça, irmãos. Mas a paz de Cristo, ela tem que permanecer dentro do seu coração. E o interessante é que ele fala que ele não nos dá a paz como o mundo nos dá. Eu costumo dizer que a paz do mundo, ela é momentânea. E ela sacia muitas vezes a nossa carne, é passageira. No momento a gente tem ela, no outro momento a gente está atribulado. Mas a paz que Cristo nos dá, é por isso que ele fala, não a dou como o mundo a dá. Porque ela é eterna, é permanente, ela sacia a nossa alma, ela nos traz tranquilidade, mesmo quando a gente está aflito. A gente tem a paz, porque a gente sabe, como a escola diz, porque ele é a nossa paz. E se a gente tem ele, a gente tem a verdadeira paz. E eu fico até emocionada, pastor Tiago, porque muitas das vezes nós somos carne, nós somos seres humanos, a gente tem vontade de chorar, a gente tem vontade de espernear, a gente tem vontade de sair correndo, mas quando a gente lembra de Cristo, quando a gente guarda as palavras de Cristo, é como se nós voltássemos para nós mesmos e lembrássemos que existe um Deus que vela por nós. Irmãos, existe um Deus que vela por vocês. O nosso pastor, ele apacenta vocês. Mas acima do nosso pastor, existe um pastor maior que ele. Esse te guarda todos os dias da sua vida. Esse está com você a todos os momentos. Este ora, vela por você a todos os momentos. Enquanto o pastor Tiago está em sua casa repousando, o nosso pastor Jesus, o nosso Pai, o nosso Espírito Santo, ele está conosco, porque a tua palavra diz que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe, ele vê, ele conhece todas as coisas. Quando você vai para o seu quarto chorar, quando você vai para o seu quarto falar que não está aguentando mais, Deus, ele está convosco. Por isso, guarda as palavras do Senhor, medita nas palavras do Senhor, faça dessa aula um verdadeiro aprendizado para essa pandemia. Não deixe as tribulações desse mundo entrar no seu coração e fazer você perder a essência da paz de Cristo que existe dentro de você. E a revista diz assim: Cristo uniu os povos que outrora se hostilizava para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Cristo, ele uniu dois povos, vários povos que eram inimigos, e fez um, pastor Tiago. E esse um é chamado de igreja. E esse um é chamado de igreja. E esse um é chamado corpo de Cristo, que somos nós. Então, pastor Tiago, entre nós não deve ter inimizade. Entre nós não deve ter conflito. Mas temos que aprender que não devemos ter. Porque Cristo uniu aquilo que era inimigo. Cristo uniu aquilo que tinha rivalidade. Cristo uniu. Cristo desfez o muro. O véu se rasgou. Tanto para os homens e tanto acesso a Deus. Hoje você pode orar e Deus, ele pode ouvir você da onde você estiver. É isso que nós
estamos ensinando para você nessa aula. E a revista diz assim, ó, a partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, a desigualdade foram eliminada, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desaparecerão. Então você vai abrir a sua Bíblia comigo aí em Romanos, no seu capítulo 2, no seu versículo 11. Eu vou mostrar para vocês que quem faz inimizade somos nós, que quem faz acepção de pessoas somos nós, que quem faz a desigualdade social somos nós. Porque quando Cristo veio, ele desfez tudo isso. Romanos, capítulo 2, no seu versículo 11. Diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. E você? E eu? E nós? Ainda fazemos acepção de pessoas? Porque se ainda fazemos acepção de pessoas, porque se ainda fazemos desigualdade social, essa paz, ela não está dentro de nós, pastor Tiago. Até porque quando Cristo fez esse novo povo, né, se a gente pode dizer assim, ou corpo, como ele chama, ele mesmo, ele fala que ele é o cabeça. E sendo nós parte desse corpo e sendo ele o cabeça, não pode haver entre nós distinção, como foi falado, separação, inimizade, porque Cristo é o cabeça, e sendo cabeça ele manda. E mandando, ele nos liga como um só. E não fazendo separação, como a gente acabou de ler, nem divisão, nem dissensão. Nós somos um só em Cristo Jesus. E já para terminar, já vou passar a palavra para o pastor Tiago, eu gostaria de enfatizar: Cristo é a nossa paz. No nosso livro de Psicologia Pastoral, nós estudamos sobre a crise existencial. É quando o indivíduo, pastor Tiago, é quando eu entro em crise comigo mesmo. E no meu livro diz que a crise existencial, ela é algo puramente espiritual, que está relacionado basicamente com a criatura e o Criador. Eu sou a criatura e ele é o Criador. Quando eu entro nessa crise existencial, eu estou entrando numa crise com o próprio Deus. E se ele é a paz, e se eu guardo a palavra dele, eu não devo entrar nessa crise existencial. A minha vida, ela tem um valor, pastor Tiago. A minha família, ela tem um valor, pastor Tiago. A minha igreja, o meu corpo em Cristo, ele tem um valor, pastor Tiago. Você que está em casa, se você acha que você está numa crise existencial, se você acha que a sua vida acabou, se você acha que você já não serve mais para nada, procure a paz de Cristo. Procure estar com as palavras de Cristo dentro do seu coração, porque você tem um valor e Deus pagou caro por você na cruz do Calvário. Deus derramou o seu sangue para que hoje você fosse valorizado. E essa crise existencial, ela mostra para você que não existe valor na sua vida. E nós pregamos ao contrário. Então saia dessa crise. Entre em comunhão com o seu Criador. Acredite nessa paz, acredite nessa inimizade que Ele tirou deste mundo. E pare de achar que você não tem valor. Amém? A Bíblia diz, pastor Tiago, que se uma ovelha se perder na parábola,
o pastor vai atrás dela. Ele deixa as 99 para buscar aquela que está perdida. E é isso que Deus ele faz com você. Ainda que você esteja perdida, ainda que você ache que você não tem valor, ainda que você queira se dissipar do aprisco, Deus uma hora vai te pegar. E se Ele não te pegar pelo amor, Ele vai te pegar pela dor. Então, ainda há tempo de você sentir a paz de Cristo. Pastor Tiago, com a palavra em nome de Jesus, amém? Nesse momento nós estaremos passando para o terceiro ponto, ou terceiro tópico, que fala pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Nesse momento a gente vai falar sobre o ministério da reconciliação. Diz assim: o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. A gente vai falar um pouco sobre essa reconciliação. Como já foi falado na lição passada, em algumas aulas, que nós estávamos desalinhados, né? Fora de conexão com Deus, como o texto de Romanos diz que todos nós pecamos e fomos desprovidos da glória de Deus. Então, desde o Jardim do Éden, houve essa separação. A gente costuma dizer que houve esse abismo. Então, Cristo, Ele nos reconciliou na cruz do Calvário. É como se, nesse abismo, Ele colocasse uma ponte para que a gente pudesse voltar novamente para o caminho de Deus. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa reconciliação, que a gente adquiriu ela através da cruz do Calvário, ou do sacrifício vicário, né, de Cristo, como a gente falou. E o ponto 1 diz assim: Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos na ponta. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa e entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Quando a gente fala da reconciliação, missionária Carliara, a gente fala da morte de Jesus na cruz do Calvário, e a morte de cruz era a pior morte considerada para os judeus, ou como a pior humilhação considerada pelos judeus. Então, quando a gente vê a Bíblia falar que Cristo se fez maldição por nós, é porque quem morria na cruz do Calvário, como a gente vai ler agora, era considerado maldito de Deus, ou amaldiçoado por Deus, que se encontra em Deuteronômio 21, versículo 22 e 23. Que diz assim: quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Aí está dizendo a respeito de quem era pendurado no madeiro, ou seja, quem era morto ou sofria a morte de cruz. Ele era considerado maldito. Então, ele era considerado tanto maldito por Deus quanto pelos homens, porque além das pessoas, o texto diz que ele era maldito de Deus, as pessoas tinham essa pessoa como uma pessoa condenada, porque os próprios homens condenavam ela e era considerado maldito por Deus. Então, quem morria na morte de cruz era considerado tanto rejeitado por Deus, quanto rejeitado pelos homens. Então, quando a Bíblia diz que Cristo se fez maldição por nós, é nesse sentido, porque Ele pegou os nossos pecados e morreu da pior forma que alguém poderia morrer
naquele tempo, ou seja, da forma mais humilhante que um ser humano poderia morrer. E é interessante observar, pastor Tiago, que antes da cruz existiu um processo doloroso, né? Como o senhor disse aí, o réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro. E quando a gente lembra da cruz, a gente praticamente só lembra dele pendurado. Mas, na verdade, ele passou por um processo doloroso. E esse processo doloroso que ele passou, missionária, sem culpa nenhuma. Simplesmente para fazer o que a gente está falando até agora, para nos dar salvação e nos trazer e nos deixar essa paz que é Ele. E para nos deixar essa paz que Ele é a nossa paz, Ele morreu da pior forma possível, do pior jeito possível, sendo Ele Deus, sendo Ele o autor e consumador da nossa fé, sendo Ele, como diz lá no livro do Gênesis, aquele que ajudou a fazer o ser humano, naquele momento, a criar Adão, e Ele sofreu a pior morte de todos, sendo Deus, e ainda sem culpa alguma, ou sem pecado algum. E considerado maldito. E na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ela diz assim: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feito justiça de Deus. Então essa foi a reconciliação na cruz do Calvário que Cristo fez por nós. Ele se fez maldito, se fez pecador, se fez réu, foi julgado injustamente, só para nos trazer de volta a Deus, só para nos levar de volta a Deus, para nos dar o direito para quebrar esse muro, essa barreira que foi imposta tanto literalmente como espiritualmente, que foi falado. E ele se fez maldito, tudo isso para nos dar a paz que a lição de hoje está falando tanto. E sem questionar, né, pastor Tiago? E sem questionar. E quando você fala sem questionar, a Bíblia diz, né, que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Então, como foi falado, e foi antes dele chegar, dele ser crucificado, ele passou por momentos difíceis, ele foi açoitado, ele foi cuspido, esbofeteado. Então a gente vai ver um texto agora que fala um pouco sobre isso, que é Marcos 15, versículo 15. E logo após o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17. Marcos 15, 15. Logo após João, capítulo 19, versículo 17. Nós iremos ler o texto que fala onde ele foi açoitado, ele teve que carregar sua cruz. Marcos 15, 15 diz assim: Pilatos, porém, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Depois de açoitá-lo, entregou para que ele fosse crucificado. Agora vamos ler João, capítulo 19, versículo 17. João 19, 17 diz assim: Jesus, levando nas costas sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Ele, depois de ser açoitado, obrigaram ele a carregar sua própria cruz. Então, isso para os judeus era motivo de escândalo, era motivo de escandaloso, uma pessoa amaldiçoada, e para os gentios era loucura. Porque como pode alguém que dizem que é Deus, ele morrer numa cruz, pregado num madeiro, ser açoitado, levar essa própria cruz? Por quê? Porque o padrão de deuses que aqueles povos tinham, que eles, como a gente aprendeu na lição passada, os gentios eles tinham muitos deuses. O padrão de deuses que ele servia é como se Cristo não se enquadrasse nesse padrão, era loucura. E eu fico imaginando o deboche que eles tinham. Se tu és o verdadeiro Deus, desce daí, desce dessa cruz. Em nenhum momento ele questionou, porque na verdade
a sua glória ela veio após. Verdade. Tudo isso foi o início, ou seja, foi doloroso para Cristo, mas logo após a sua ressurreição, ele foi exaltado sobremaneira, conforme diz a palavra do Senhor. Então, por essas razões, missionário, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Que diz assim: mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Só que a gente vai ler agora, missionário, o versículo 18 aí, que vai falar um pouco sobre isso também para nós hoje. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então, para muitos, esse era as pregações de Paulo, né, que o próprio apóstolo Paulo diz, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que entendemos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. O poder de Deus manifesto para nós, o poder de Deus manifesto para toda a humanidade. Então, naquele tempo, alguns que ainda não tinham aceitado Jesus tinham como loucura, outros tinham como escândalo, mas para os que entendiam, é poder de Deus. Então, a palavra da cruz para nós, ela é o poder de Deus. O sacrifício vicário de Cristo na cruz, ele entregou o seu corpo para a crucificação, se fez maldição em nosso lugar. Tudo isso, vou tornar a dizer, para nos trazer a verdadeira paz. A paz que, como a gente leu lá atrás, ele não dá como o mundo dá, mas ele nos dá uma paz que ela sacia a sede, a fome da nossa alma. Então, o sacrifício de Cristo, a reconciliação de Cristo conosco na cruz do Calvário, ela nos trouxe a verdadeira paz. E Cristo foi capaz de se fazer maldito por mim, por você. Ele apanhou, ele foi açoitado da pior forma, ele foi escarnecido, zombado, tudo isso sem falar uma palavra, só para nos trazer de volta e para quebrar essa barreira que foi imposta. Ele foi desvalorizado para que nós pudéssemos ter valor. Ter valor. Ele se fez pecador para que a gente pudesse ter os nossos pecados perdoados. E como foi falado lá atrás, ele foi o verdadeiro sacrifício que alcançou toda a humanidade. E agora a gente vai falar um pouco reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e a sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva, Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. A mensagem da cruz, ela pregou a paz entre Deus e os homens. Esse é o ministério da reconciliação. Após Cristo morrer na cruz do Calvário, após ele vencer a morte, ele nos reconciliou com Deus, nos deu acesso à sua gloriosa presença, como foi falado, quebrou essa barreira que existia, esse preconceito, essa divisão, e nos trouxe a verdadeira paz. E a palavra diz que hoje existe somente ele, né, que é o nosso mediador entre o homem e Deus, né? É a única forma da gente se achegar a Deus é através dele, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. O ponto 3 diz: reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus
em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus, no versículo 14. O destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. A inimizade aqui que existia, ou a reconciliação, essa inimizade ela existia tanto na horizontal quanto na vertical. Como assim? Ela existia tanto de homens para com homens. Como se fosse, né, a horizontal, eu e você. Isso. E a vertical, nós com Deus, né? Então, a reconciliação ela fez isso. Ela tirou tanto essa inimizade que existia de homem com homem, de raça com raça, religião com os outros povos, trazendo a unificação. Que unificação é essa? A igreja. Que, como a gente aprendeu na lição passada, um só Deus, um só Senhor. Então, Cristo, Ele nos reconciliou, tanto com Ele, quanto com os homens. É interessante, pastor Tiago, que por isso que Ele nos ensina a perdoar. Porque quando nós perdoamos, a inimizade ela não sobrepõe aquele sacrifício que Ele fez por nós, de realmente reconciliar nós com Deus e nós com os homens. Então, o perdão, ele também quebra a inimizade. A inimizade, a barreira, né? Muito interessante. E o Ministério da Reconciliação, a restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. E a gente, quando a gente diz igreja, para a gente fechar esse tópico, a gente está falando todos aqueles que creem, servem ao Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, independente do tempo que ele congrega, independente da cidade que ele congrega, independente do país que ele congrega, se ele serve a Cristo como o único suficiente Salvador, nós somos um só corpo em Cristo Jesus, aonde todos nós estamos ligados, aonde ele é a cabeça. Então, Cristo nos reconciliou e nos fez uma nova família. Tanto grego, quanto judeu, quanto gentil, todos nós, em Cristo somos um só corpo, uma só família. É interessante, pastor Tiago, que alguns dos meus amigos, eles sempre me perguntam, porque geralmente quando nós encontramos algum irmãos em Cristo, aí a gente fala, a paz, meu irmão, a paz, irmã. Aí alguns amigos sempre perguntam, por que a paz, irmãos? Porque é minha família em Cristo. Então nós damos a paz do Senhor uns para os outros, porque nós temos Cristo e Cristo é a paz. Então, se nós temos Cristo, a gente tem a paz que Ele nos deu. E a conclusão diz assim, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais, que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade. Criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. E assim nós encerramos essa aula. E como a gente focou muito na paz nessa lição, que você possa receber essa paz, que você possa aceitar essa paz. Como eu aceito essa paz? Aceitando Jesus como o seu único e suficiente Salvador. E lembre-se que talvez você se encontre no momento em que estamos passando sem esperança, desacreditado, sem saber o que fazer, sem esperança de um futuro melhor. Nós sabemos que em Cristo nós podemos passar por todas estas coisas. E por mais que tudo dê errado, a paz de Cristo que está em nós nos traz o conforto e nos traz a certeza
de que nós temos um Deus que cuida de nós em cada detalhe. E tem um salmo que diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Então corra para os braços do Senhor, para que você possa experimentar a verdadeira paz. Pastor Tiago, e eu só queria deixar, antes do Senhor orar para terminar, eu queria deixar uma leitura diária para os irmãos que estão em casa, para que nesse momento de dificuldade, você não venha perder a paz que te mantém de pé. Pastor Tiago. Assim a gente encerra a nossa lição. Nós queremos orar para encerrar esse trabalho. Você que nos ouve, que nos assiste, feche os teus olhos, curva a tua cabeça e vamos estar agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade de aprender juntamente com Ele. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana, por mais um estudo, por nos ensinar, por nos mostrar que o Senhor é a nossa paz, como foi dito, Shalom. Então nós queremos, Senhor, te agradecer por ser a nossa paz, por ser o nosso Deus, por ser, ó Pai querido, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que todos a qual essa aula alcançar, essa paz que o Senhor pode dar seja gerada nesses corações. Senhor, abençoa todos aonde essa lição alcançar. Abençoa nós que estamos aqui, nos guarda, nos livra. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aqui estamos e com você na sua casa e aonde essa lição alcançar. Não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Está terminado em nome de Jesus.